Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Certamente que esta oração inicial, que já nos habituámos a escutar e certamente também a repetir, a dizer, em cada momento em que iniciamos também a nossa oração pessoal, íntima, nós afirmamos que acreditamos que naquele momento, naquele lugar que é a oração, o Senhor está verdadeiramente ali, está conosco, está hoje, neste momento em que ouves, em que fazemos esta oração, o Senhor está sentado, por assim dizer, ao nosso lado. Vê-nos, Ele ouve-nos, conhece o mais profundo do nosso coração, sabe aquilo que intimamente sentimos, desejamos, conhece aquilo por que passamos na nossa vida e neste dia. O Senhor conhece-nos, está aqui conosco. Neste caminho quaresmal, que ainda agora há poucos dias iniciamos, ainda não há 8 dias, nós sabemos e recordamos que ele é marcado pelo ritmo também da oração, que não se limita a estes 40 dias, mas que nestes 40 dias da Quaresma ganham outro relevo, na medida em que queremos também fazer a nossa oração com pausa e atenção. Queremos dar mais cuidado à nossa oração, para que depois, para além da Quaresma, ela continue assim, a melhorar na qualidade, na presença também sempre de Deus. Fazer a oração é colocar-se diante de Deus, deixar-se olhar por Deus. É confiar aquilo que vai no íntimo do nosso coração, ainda que Ele já saiba o que lá está. Mas Ele quer ouvir da boca dos seus filhos aquilo que eles sentem, aquilo que eles estão a viver. Tal como o pai, tal como a mãe, que por vezes não é preciso o filho dizer ou a filha dizer alguma palavra para que a mãe ou o pai possa intuir aquilo porque o filho está a passar. Conhece-o bem. Conhece-o desde pequenino, conhece-a desde pequenina. E sabe que aquele olhar, aquela expressão facial, está-lhe a dizer alguma coisa concreta. Aqueles que são pais, são mães, conhecem bem os filhos, sabem que é de facto assim. O Pai do Céu conhece muito melhor o nosso coração. Mas quer que na nossa oração nós o abramos para Ele. Por vezes não é preciso dizer muitas palavras. Jesus hoje diz-nos no Evangelho, quando orardes, não digais muitas palavras como os pagãos, porque pensam que serão atendidos por falarem muito. Ao ouvir estas palavras de Jesus dirigidas hoje a mim e também a ti, recordo no livro sobre a vida de São João Maria Vianney, o cura de Arce, que tive a oportunidade de ler em 2009, 2010, em que celebrava o ano sacerdotal. E recordo-me que numa destas páginas se relatava um momento em que São João Maria Vianney encontrava um homem que todos os dias, quando ia para o trabalho, entrava na igreja e se sentava num dos seus bancos diante do sacrário. E ali permanecia em profundo silêncio. Esta atitude deste homem, deste simples camponês daquela aldeia, perdida, por assim dizer,
no meio da grande região, da grande país da França e da região de Lyon, pois intrigou também este nosso santo, homem também de oração. E atreveu-se um dia a interromper a oração deste homem, o silêncio deste homem, e perguntou-lhe: que lhe dizes? E este seu paroquiano disse-lhe: não digo nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Por vezes a oração é exatamente isto, ou essencialmente também isto, é deixar-se olhar por Deus e olhar para Deus. Por vezes nos sentamos nos bancos da igreja ou mesmo em casa e quando formulamos as intenções e começamos a dizer aquilo que vai dentro de nós, parece que nunca mais nos calamos. Às vezes julgo, como dizia um pregador de um retiro há muitos anos, que por vezes Deus tem a vontade de dizer: cala-te um pouco, ouve-me. E é isto que também é a oração. Se por um lado é falar, por outro lado e substancialmente também é escutar. Escutar aquilo que Deus, que o Senhor tem para me dizer ao mais íntimo do meu coração para a minha vida. O silêncio contemplativo deve ser parte integrante da oração do dia a dia. Por vezes gastamos o tempo a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Ou então a queixarmos que a nossa vida é a pior de todas as vidas do mundo, que tudo nos corre mal, que tudo está mal na nossa vida e que nos sentimos abandonados, somos os piores dos homens, a quem Deus esqueceu de ouvir, de olhar. E isso cega-nos completamente para ver exatamente as obras que Deus faz na nossa vida. E por vezes tão cegos que estamos, apenas dos nossos problemas, das nossas coisas, sempre laboreando-nos, por assim dizer, com Deus, sempre a queixarmos de Deus, não vemos aquilo que Ele faz todos os dias em nós. Se calhar poderia ser bem pior se Ele não estivesse, ou seria bem pior realmente, se Ele não estivesse ao nosso lado, na pessoa que se cruza connosco, no amigo que nos consola nos momentos tristes, no diretor espiritual que nos anima, no colega de trabalho que vê-nos tristes e nos convida a ir tomar um café. De tantas e tantas formas, Deus se manifesta e coloca, por assim dizer, estes nossos irmãos como meios também de nos confortar e nos amparar e nos incentivar a caminhar. Não pensemos que a nossa vida se faz sem cruz. Há uns dias ouvíamos também no Evangelho: quem o quer seguir, a Jesus, quem quer ser discípulo, tem que tomar a sua cruz todos os dias e fazer dela verdadeiramente também lugar de oração. Mas Jesus é hoje para nós o mestre de oração. E hoje Ele ensina-nos a única oração que Ele acha que é importante que da boca dele aprendamos. Pai Nosso. Recordar em cada dia, em cada manhã e à noite que Deus é nosso Pai. Que Ele quer que nós nos lidemos com Ele, confraternizemos com Ele, não como um Deus distante, longínquo e estranho, mas como um Pai. E se Ele é Pai nosso, Ele nos convida a olhar para aquele que se senta ao nosso lado, no comboio, no autocarro, no metro, onde for, no trabalho, na escola, na universidade, que aquele que está ao nosso lado é nosso irmão. E é esse nosso irmão, aquele que se cruza connosco se senta nas cadeiras ao nosso lado, aquele que connosco confraterniza ou aquele que é desconhecido, merece da nossa parte o nosso amor de irmãos. Um amor que se manifesta também em atos concretos,
de pensar que o pão que a comida como cada dia é também dele. E por isso, a oração neste tempo quaresmal me leva também à esmola, à partilha com os outros. Ao mesmo tempo, ele nos faz compreender que a misericórdia também é algo de importante. De Deus recebemos, mas também devemos-la viver também com os outros, sermos capazes de perdoar. Senhor, ajuda-me a viver esta quaresma com o meu coração sempre aberto a te escutar e a deixar que tu olhes o íntimo do meu coração e que eu também te escute. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.